rádio que toca palhoça. Estamos aqui com Tatiana Pacheco, mais uma vez, uma gravação de um podcast que eu quero estar trazendo aqui sempre uma convidada para vocês que toca o meu coração, porque primeiro tem que tocar a minha vida, né? Tem que falar, tem que ministrar em mim. E aí foi onde, gente, eu tava vendo essa mulher incrível, com uma história assim, e nós conversamos muito pouco mesmo. Trocamos algumas palavras quando nos conhecemos, só que ela tem algo ímpar, né? Que é o sorriso dela, é o equilíbrio e o brilho. O equilíbrio, ele está dentro dela, né? Essa mulher que é empresária, bem-sucedida, sim, porque somos bem-sucedidos na Terra, né? Então, é um prazer, Tati, se apresente você, porque senão eu vou ficar aqui rasgando cedo. Olha, eu não vou negar que eu adoro que rasgue cedo a minha pessoa. Então, eu sou a Tatiana Pacheco, realmente sou empresária. Eu trabalhei por muitos anos no ramo de joias, hoje não trabalho, não atuo mais, mas eu empreendo com os produtos da Junesse e eu e minha filha somos sócias numa empresa chamada No Atelier. Uma empresa que trabalha com modas confortáveis. Se você adora moda confortável e adora estar com um pijama lindo. Com peças lindas, realmente. Já estou fazendo meu chão aqui. Tá certo, não tem problema, pode. Então, nós trabalhamos com isso. Só segue a gente lá no Instagram, Noa Atelier. Não, realmente, gente, são pijamas lindos mesmo. Mas, meu amor, o motivo desse convite é um pouco inusitado. Porque o que me tocou de estar convidando a Tati foi o equilíbrio em meio ao luto. É verdade. E como se manter equilibrado. Porque quando eu vi ela, eu ainda falei, né, que nós conversamos, trocamos algumas ideias, só que teve um vídeo dela que me tocou muito. E ela tava falando de um ente querido que tinha falecido, e nesse dia eu tava em viagem, então assim, quando você tá viajando, você, né, perde o sinal várias vezes. Então eu tava olhando ali, tentava olhar, tentava voltar e não conseguia. Eu levei praticamente um fim de semana inteiro tentando olhar o vídeo da menina. E quando eu olhei o vídeo, ele veio muito de encontro ao meu coração, e eu lembrei de dores minhas, de perdas minhas, e quanto eu tive que ser forte em meio àquilo, mas não que eu tive que ser forte. Na verdade, eu comecei a entender o processo natural entre a morte e a vida. E eu quero que você fale um pouquinho sobre esse vídeo e o que foi, eu vejo hoje como uma resiliência, né? Porque tem que ter uma resiliência para conseguir ter sido tão forte, principalmente quando a gente é mãe, né? E no caso da tua perca, mas a palavra é sua. Então, nós nunca somos tocados à toa. Deus nos mostra aquilo que é a nossa necessidade no momento. E quando eu fiz aquele vídeo pela manhã, inclusive eu não havia nem tomado café da manhã ainda, eu recebi a notícia da morte da mãe de uma amiga do meu filho. E deixa eu chegar aqui mais próximo. Da amiga do meu filho, que ela faleceu de uma maneira muito rápida, que não deu nem tempo para a família entender o que estava acontecendo. Obrigada. E um mês antes havia falecido o pai também de uma amiga dos meus filhos. E como eu havia te dito, cada um pai e cada uma mãe que morre é uma família que entristece, é uma família que vai ter que começar novamente. E o recomeçar, eu entendo disso muito bem, falo com propriedade, porque foi o que aconteceu na minha família. É muito triste ver jovens impactados com a perda, né? Porque quando você é criança, você tem um tipo de entendimento. Mas quando você já é jovem, é adolescente, já indo para a juventude, você já se acostuma, você já tem uma rotina com aquela pessoa na sua vida, você já faz planos com aquela pessoa na sua vida. Eu, por exemplo, eu lembro, a primeira vez que a Thaís foi num casamento, que ela chorou muito porque ela sabia que o pai dela não ia estar levando ela ao altar. E foi aquilo que ela planejou para a vida dela toda. Eu lembro que quando João e o Pedro faziam planos de cada vez mais seguir suas carreiras, ter seus propósitos, ter sua família, eles planejavam o Marcelo levando os netinhos para pescar, para caçar, sabe? Eles já tinham todo um plano com o pai.
De repente, tudo isso foi interrompido. E até tu assimilar que nós temos um tempo, nós temos como a gente fala, né, da buva do remédio também tem o seu tempo, né? Eu esqueci a palavra agora. Cara, você chega num ponto em que você acha que nada mais tem sentido. Você para, porque você tem uma dor física, você tem que começar a assimilar o que está acontecendo e você tem que continuar a vida. Eu, por exemplo, quando o Marcelo faleceu, eu tive que entender que eu tinha que ser forte. Cara, e é muito difícil, porque quando a gente é casada, é literalmente... Você se une e torna-se uma só carne. Exatamente. Eu não consigo, a gente não consegue imaginar, não. Né? Eu tenho... Você foi quantos anos de casado? Eu fui 25 anos de casado. Nossa. E eu tive só ele de namorado. Foram 27 anos e meio. Meu Deus. Eu fiquei a minha vida, então, dos meus 16. É a tua vida toda. O meu marido fala isso. A gente tem 22 anos de casados. Daí ele fala, a gente tem uma vida inteira juntos. Porque até então você é criança e aí você entra na adolescência, você já casou. É a tua vida toda. Então, tudo que tu viveu foi com ele. Então pensa, as dores que ele sentia eram divididas comigo e vice-versa. As alegrias dele também. O ar que ele respirava, eu compartilhava. E com isso nós tivemos 3 filhos. Quando as crianças começaram a crescer e ter a sua independência, que nós começamos nós dois a viajar mais juntos, estar mais juntos, de repente o Marcelo ele tem um mal-estar de uma semana e sabe qual é o mais inusitado? É você sonhar o Espírito Santo vir no teu sonho e mostrar que o seu marido vai morrer depois de uma semana. E a gente não aceita, né? E eu falei para a Thaís, eu sonhei que teu pai ia morrer. E ela disse para mim, mãe, meu pai está apenas doente. Eu assim, não, eu sonhei que teu pai ia morrer. Deus me mostrou no sonho que o seu pai ia morrer. 10 anos antes, Deus me mostrou que ele ia durar apenas 10 anos. E eu disse para ele, chamei os 3 e disse, aproveitem bem o pai de vocês que duram só mais 10 anos. Quando eu descobri que era profeta, sabe, Fê, sabe, Thay, eu achei que isso era uma maldição, porque eu via... Que a gente demora a assimilar. Eu converso muito com isso com a minha amiga, porque quando a gente assimilar que você teve um sonho, que você tem um dom, que é o dom da visão, sim, e você entender aquilo, é muito dolorido, porque nem sempre você vê somente coisas boas. Claro. E aí, quando ele faleceu, quando ele partiu para a casa do pai, eu queria ser forte e entender, não, era um momento dele, o prazo de validade dele acabou. Eu queria entender tudo isso, porque imagina, eu entendia, eu tinha 3 filhos, eu tinha que criar, estava na sessão da minha vida profissional, muito dinheiro, muita oportunidade, muitas coisas, e de repente tudo isso acabou em 30 segundos. Meu Deus! Em 30 segundos eu estava sozinha em casa com ele e o céu se abriu naquele momento. Gente, foi uma coisa, assim, ó, o quarto ele aumentou de dimensão. E aí eu tinha que ser forte. Eu disse, não, eu sou forte. Eu liguei para todo mundo, avisei. Liguei, não sei como, mas eu liguei. E depois disso o tempo vai passando, né? E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, teus filhos vão ficando mais tristes, a casa começa a ter aquele vazio, aquela pessoa que não está. E eu fui continuando a vida, fazendo academia, indo, emagreci 30 quilos, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, mas eu estava forte, eu me sentia forte por fora. Mas com certeza teve um momento que desmoronou. E quando chegou em 2016, a minha casa foi furtada e eu tive um roubo de 2 milhões na minha casa. Meu Deus. Época. Levaram tudo, por isso que eu parei no ramo joalheiro. Foram 2 milhões que levaram, assim, de tanta joia que levaram, tá? Graças a Deus não levaram o mostruário, mas o que era nosso levaram tudo que tinha dentro da nossa casa. Naquele momento, a Thaís não quis mais morar naquela casa e os meninos tinham uma viagem programada para o exterior. E eu fiquei sozinha para lidar com aquilo. Meu Deus. Aí eu senti o luto. Foi naquele momento que eu caí. Porque tu estava sendo forte pelos filhos. Exatamente. A força da mãe. Exatamente. E aí, quando chegou em 2017, eu não aguentei. Mas eu sempre dizia para Deus, Senhor, o dia que eu perder a minha humildade, porque eu tive que passar por um processo. Eu tive que passar por um processo de renovação. O que foi esse processo da renovação? Foi quando eu não tinha mais vontade de viver com 27 anos que eu queria tirar minha vida. Nossa. Eu tentei tirar na frente de um carro, mas Deus foi tão piedoso que mandou uma moto toda quebrada, que não tinha nem farol. Eu disse, nem para morrer eu tive classe, né? Eu tive que ser atropelada.
trânsito, A gente brincou faz umas 2 semanas, eu acho que foi quando o Malcolm tava aqui. Não, foi semana passada. E aí tinha uma senhora, ai meu Deus, né? Uma senhora, ela foi atropelada porque o carro tava saindo da farmácia e encostou nela, ela caiu, mas foi só um encostão, né? E aí, casualmente, quando eu fui passar pelo mesmo lugar, um outro carro também ia sair, eu olhei o carro, aí eu fiz assim, não, só um pouquinho. Se é pra ser atropelada, deixa eu ver o carro antes. Pelo amor de Deus, eu disse, E naquele momento foi a mudança da minha vida, porque foi o momento em que eu mudei o meu estado mental, tudo que eu pensava, tudo que eu achava, e comecei a fazer caridade. E assim, absurdamente, vocês não têm noção. Eu ia de muletas, porque eu fiquei 1 ano só para andar de cadeira de roda, muleta. Eu passei por um processo de 2 anos e meio para voltar a andar. Partiu minha perna. Meu Deus. Né? Então eu tive uma superação, hein? Eu disse, Senhor, se tu me der a oportunidade de eu viver com, eu comecei a barganhar, né? Porque a gente é boa nisso com Deus, né? A gente né? Nisso com Deus, né? Eu não sei como é que ele nos aguenta. Eu não sei também. Mas eu fui boa nisso. Eu disse, é o seguinte, eu vou fazer tudo para ser um melhor ser humano, que eu vou tentar, né? Ser um melhor ser humano. Então eu vou trabalhar com caridade, ajudar as pessoas, isso, enumerei um monte de coisa. Eu fiz um caderno, gente, pedindo perdão para todas as pessoas. A primeira pessoa que eu pedi perdão foi para minha mãe, para o meu pai, para os meus sogros, porque a gente às vezes é muito mal criado, né? E para minhas cunhadas, que agora são bênçãos, porque a gente sempre, quando tá perto, nunca se dá bem, mas quando a gente tá longe, a gente se dá melhor, né? Exato. Eu sempre brinco, né? Família é assim. Tô brincando, eu amo todas elas. Então, eu comecei a ter esse processo de mudança. E fui trabalhar numa creche. Imagina, eu cheguei numa creche toda arrumada, joia que caía, né? As mãos que pingavam de tanta joia, que eu não tinha nem o peso das mãos. E aí, quando eu cheguei, elas olharam aquela mulher toda arrumada, que as pessoas falam que eu sou muito chique, eu recebo isso em nome de Jesus, não me faço de Mas isso é porque a gente não... Isso porque vocês não conheceram a mãe dela. Calma, porque um dia a gente traz as duas juntas. A mãe dela é a classe em pessoa. Ai, é uma fofa. E aí, elas pegaram uma criança, o nome dela era Teté. Pegaram a Teté toda suja de cocô, mas a gente tinha cocô até nas costas, sem mentir. E elas disseram, é o seu primeiro teste, né? Você vai lavar essa criança. Eu olhei aqui, eu disse, tudo bem, tenho 3 filhos, estou acostumada. Quando eu pensei que tinha acabado com a Teté, mandaram o Felipe. E quando eu pensei que tinha acabado com o Felipe, mandaram o Samuel. Eu disse, opa, elas estão de teste comigo, pois eu vou mostrar que eu não vou rodar nessa. E ali eu fiquei 2 anos e meio no Morro da Caixa d'Água, numa comunidade carente, trabalhando com pessoas. Ali foi o momento da minha vida que eu aprendi verdadeiramente o que era tu sair de dentro de si e te encher do Senhor. E conseguir passar para as pessoas um sorriso que realmente vinha do coração. É o ser humano, o teu desenvolvimento humano. Foi naquele ponto de partida ali. Foi quando eu entendi que eu estava vivendo um mundo totalmente impregnado das minhas angústias existenciais, porque nunca estava bom, eu reclamava, o corpo não era bom, o cabelo não era bom, tinha um corpo lindo, era uma moça linda, jovem, linda, e sempre reclamando. Naquele momento eu tinha uma perna toda emendada. Toda emendada, com uma haste de 20 centímetros. Onde você teve que entender que o ter não é nada sem o ser. Exatamente. E ali foi a mudança da minha vida. Gente, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida profissional. De 2007 até 2016. E aí, quando o Marcelo morreu, que eu comecei a deixar esse lado de caridade e comecei a mudar, a querer só investir em mim, a ter mais roupas, ter mais joias, fazer mais viagens, comprar carros bons, isso e aquilo. E eu tinha dito qual frase que eu falei para vocês no começo? Quando me faltar a humildade, que Deus me tire tudo. Mas Deus não tira, Deus ensina. Quem tira é o inimigo. É verdade. Porque coloca em ciladas. E naquele Até momento... porque a gente se coloca na brecha, né? É importante a gente entender muitas vezes que... e eu vi uma sátira um pouco antes de vir, inclusive, que era um passarinho cutucando um pitbull. E aí tava falando justamente assim, quando o diabo tá quieto, mas você se colocou na brecha. Eu me coloquei na brecha, porque eu comecei a beber muito, né? A noitadas, tudo. Uma coisa leva a outra, né? Que começou a andar com pessoas que não eram bacanas. Aí, eu tive esse furto, perdi empresa, perdi dinheiro, foram vindo as perdas, né?
e começaram a vir as perdas, até que de repente eu conheci numa reunião da Vanessa, que veio aqui, a tua entrevistada, eu conheci a Lia Mantei. E eu disse, poxa, mas que bacana, hein? Esse povo de Deus é muito animado. Eu disse, mas ela sorri à toa, sorri porque tem dente, deve ser isso, né? Mas eu digo, por que pode, né? Esse povo ser tão animado, eu também sou animada. Por que eu não estou com essa alegria que elas estão? Mas por dentro eu estava destruída. Foi quando o Senhor tocou meu coração, por isso que eu digo, sabe, Thay? A minha vida foi feita assim, ó. Tudo muito rápido. Eu casei rápido, eu tive filhos rápidos, eu vivi tudo muito rápido, porque Deus tinha necessidade da minha mudança muito rápida. A Thay, pra vocês entenderem, ela tá aqui fora, tá? E ela tá falando, a Thay é a nossa produção. Gente, que tá aqui. Desculpa. A Thay e a Fê, a produtora dela, é porque são duas tão lindas que estão na minha frente que eu fico encantadas aqui. Ó. E aí eu resolvi conhecer essa igreja. Só que nesse momento a minha filha estava doente. Nesse momento a Thaís estava com depressão. Só que a Thaís estava com depressão e eu não conseguia andar, porque me deu uma dor no joelho, me deu uma artrose que eu andava com uma bota e com uma muleta. Eu cheguei na igreja literalmente sem conseguir andar. E a Thaís sem vontade de viver. Então quando eu cheguei na igreja, eu não cheguei andando, eu cheguei me arrastando. A Thaís tinha quantos anos nessa época? Há 3 anos atrás a Thaís tinha 27, né? E é difícil, né, também, você ver a dor de um filho passando por tantas coisas, porque eu vou dizer por mim, quando eu perdi minha mãe em 2017, e faz apenas 2 noites que eu tava descontroladamente chorando pela minha mãe. E aí eu tava tentando entender porque eu estava orando. Eu senti uma vontade, uma necessidade de apenas ficar quietinha. Eu disse, vou pro quarto orar. Tem alguma coisa acontecendo? Sim. Não sei o que. E fui orar. E daí eu só senti vontade de agradecer pela vida da minha mãe. Eu disse, Deus, não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Sabe? Mas Deus começou a me mostrar pontos da minha vida e traços que eram dela. Entendi. E eu comecei a agradecer por aquilo, descontroladamente. Então, você entender que você perdeu um pai ou uma mãe, não sara nunca. Sim. Não adianta, eu tenho 40 anos, então você sempre fica com aquela dor. E é uma dor muito forte, porque eu peguei a anamnese do meu filho com a psicóloga e tava lá dizendo, parte do processo de depressão desportiva dele foi com a perca da avó. Eu disse, gente, todo mundo sofre. Todo mundo sofre, não existe quem não sofra, até os animais sofrem. As plantinhas sofrem quando não são tratadas, né? Porque tudo tem vida de uma certa forma. Quando eu cheguei na igreja, eu entrei pela primeira vez, eu sou roqueira, tá, gente? Não sou sertaneja, nem pagodeira, nada. É roqueira, fica aí, ó, rock and roll, né? Só pra avisar, perfil rock and roll eu tenho, né? Eu entrei na igreja, aquilo tudo preto, eu nunca havia entrado numa igreja evangélica daquela. Quando e aí já entra de cara tudo preto. Aquilo tudo preto, eu disse, nossa, é o show do Kiss ou do Iron? Gente, o que é isso? E na hora que eu entrei e vi aquele showman do pessoal lá em cima do púlpito, eu disse, aqui é meu lugar, Thaís. Nossa, me encontrei. Aí, na hora... Mas a Thaís já ia na igreja? A Thaís, fomos juntas, né? Eu e a Thaís sempre juntas, né? Por isso que ela disse que não quer que eu morra com 104 anos. O que vai ser dela com 80 anos carregando a mãe, gente? E aí, menina... Eu entrei na igreja, Deus disse assim, ela tá muito alegrinha, né? Pega aí que eu vou dar um jeito nessa moça aí. Ele disse assim, agora ajoelha, porque aqui vai ser o lugar onde eu vou mudar a tua vida. Eita! Aqui começou. E eu me ajoelhei e disse pra Thaís, Thaís, eu vou ser pastora dessa igreja. Em nome de Jesus. Eu saí de lá com a convicção que Deus ia transformar a minha vida. Aí vem a história da superação da dor, que tu queres saber. Foi quando eu entendi que Deus não tirou o Marcelo. Deus apenas levou o Marcelo para viver uma nova vida em espírito ao lado dele. Foi quando eu entendi que existiam outros reinos, que a alma do Marcelo ia estar junto nos braços de Abraão e o espírito dele ia estar junto comigo. Mas você consegue entender então que a partir da morte dele houve uma nova vida em você? Eu tenho 2 vidas em uma vida só. Deus me deu a oportunidade de viver 2 vidas em uma vida só. Uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo. Amém. Eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada
em que o Senhor realmente fui uma escolhida do Senhor a dedo. Eu sempre digo que eu sou muito privilegiada a isso, porque Deus, além de ter renovado a minha vida, ter me levado para um lugar que foi a igreja dele, a noiva dele, para eu mudar todo o meu pensamento, todas as minhas ações, largar tudo que eu fazia, principalmente a largar os pensamentos sombrios de nunca me achar bonita por fora e não bonita por dentro. E eu entendi que a renovação é de dentro para fora. Exatamente. A vontade é de dentro para fora. Os sentimentos é de dentro para fora. Os meus sentimentos eram ali, carne. E não eram espírito. Hoje eu posso dizer para ti que superar a morte do Marcelo não significa não ter saudade. São duas coisas muito diferentes. Totalmente diferentes. Entender a morte do Marcelo é saber que um dia nós vamos estar todos juntos. Uhum. Entender que os meus filhos vão ter a vida dele, vão ter os filhos dele, vão ter os processos dele. Ele não vai estar lá em carne, mas ele vai estar sempre sendo lembrado. Porque a vida tem uma continuidade e Deus não quer que nós paramos. Uhum. E superar isso tudo foi com muita oração e muito joelho no chão. Foi entender que o meu Cristo, aquele teu Cristo, aquele meu Deus, o Deus de vocês, aquele Deus que a gente louva, aquele Deus que a gente ora, que a gente clama, ele simplesmente nos dá força diária. Essa renovação. Eu digo que todos os dias, quando eu abro meus olhos, a minha fé é renovada. Todos os dias, quando eu fecho meus olhos, a minha fé é entregue para ele. E eu faço isso todos os dias da minha vida. Eu comecei a entender que eu não podia mais carregar aquela dor. Eu comecei a entender que eu não podia mais sofrer porque ele não estava do meu lado. Eu estava sendo egoísta, eu estava sendo pequena, eu estava sendo vil, eu estava fazendo meus filhos ficarem tristes, eu estava fazendo minha família ser doente, eu estava fazendo com que as pessoas não tivessem vontade de estar mais ao meu lado. Aí era o João na noitada, fazendo isso ou aquilo, usando coisas que não deviam usar muitas vezes, o Pedro cada vez mais agressiva, a Thaís cada vez mais depressiva. E eu comecei a entender, Senhor, o que eu faço de errado? Por que tu me odeias tanto? E eu brigava com ele, assim, cara, olha o tamanho dessa rua, é considerada a maior rua de Barreiros, tem a 4.983 ou 95, por que eu sou 82? Por que a tua cisma comigo? E ele dizia, porque eu tenho um propósito para ti, te levanta dessa cama. Mas é difícil, né? Só que daí, mas até que você conseguiu enxergar que você estava fazendo, olha que forte isso, você estava fazendo os outros sofrer, porque a condição que nós estamos dentro contamina todo mundo. Cegueira espiritual. Quando você tem a cegueira espiritual, pode vir quem for do teu lado. E não adianta falar nada. A pessoa que for. E você não quer, porque ele não entendeu a minha dor. Como é que ele pode falar isso? Ele não entende a minha dor? E eu comecei a me colocar num patamar absoluto de dor. Quando eu caí para subir. Porque dizem que a gente se encode para depois crescer novamente. E o meu crescimento não foi com o carrão zero que eu já tinha, ou com as joias maravilhosas, porque eu tinha perdido tudo. E aí eu estava no auge, achando assim que eu estava o máximo já, né, na fé, e Deus te dá uma chacoalhada de novo. E foi quando em 2020 começou a pandemia, eu conheci uma pessoa, e com ela eu namorei, noivei e ia casar. Foi quando eu parei e disse assim, eu não estou no propósito de Deus. E naquele momento eu também tive que parar aquele processo. Não que ele não fosse uma pessoa boa, ele é uma pessoa maravilhosa. Mas não era o processo que Deus queria para a minha vida. Não somente o processo, mas talvez não fazia parte do teu propósito plano, naquele momento, né, exato. Que Deus tem na nossa vida, né? E ele não podia caminhar comigo nessa jornada, porque nós somos pessoas totalmente opostas. Só para não, agora vem um gancho, né? Mas vai lá, continua. Nesse momento eu voltei para casa. A minha casa estava toda desorganizada novamente. João quebrando a casa, fazendo after lá em casa. Pedro agoniado porque o João fazia as coisas lá e as coisas não davam certo. Thaís não querendo mais arrumar a casa porque os meninos não ajudavam. Só que eu cheguei em casa para arrumar a casa, que o tampo do bracinho de branco ficou laranja. Essa foi a parte mais difícil da casa em si. Foi quando a Thaís novamente ficou doente. Bom, se eu achei que estava ruim em 2019, eu não tinha noção, nem dimensão que foi em 2021 a doença da minha filha. Ela simplesmente queria tirar a própria vida. Ela tentou. E eu disse, apareceu uma mulher na minha casa, aleatória, que eu nunca tinha visto na minha vida, dizendo, através de uma pessoa, que tem uma palavra para ti.
Deus me mostrou essa noite, às 3 da manhã, que vai ter uma pessoa nessa casa que vai querer tirar a vida, mas você não vai falar nada, você vai perguntar amanhã de manhã para ela. E ela, dentro da bolsa, ela vai ter remédios. E ela não havia me contado nada. No outro dia, eu perguntei para ela, filha, tá tudo bem? E aí ela disse, não. Ela pegou a bolsa dela e tirou. Tinha 3 tipos de remédio antidepressivo e ansiolítico. E ela disse, eu não tenho mais vontade de viver, a vida não faz mais sentido isso aí, então não vai ter um problema. Porque tu vai querer te matar e eu vou querer te salvar, não vou deixar tu morrer. Porque até nisso eu sou chata. A pessoa pra querer morrer do meu lado tem que ser boa, porque eu vou estar ali impedindo. E aí eu chorei. Depois eu não mostrei pra ela que eu estava chorando, mas eu chorei muito. Eu disse pro Senhor, por que mais essa? Poxa! Uma atrás da outra? Cara, dá uma folga! Cara, pelo amor de Deus, me dá um ar. É sobre isso. E tem horas que você tá com a carne trêmula. Mas sabe qual foi o X da questão? Sim. Tu foi escolhida pra ser profeta, meu amor. A vida não é um melzinho. E aí não é bem assim. Glória no teu nome, porque Senhor. é justamente aí, quando você trabalha no processo de chega de ter, agora eu quero ser. Ser pra quem? Pra transbordar na vida de outras pessoas. Sim. Você precisa ser curado em todas as suas emoções. E você tem que... Aquilo que você mais sofre é aquilo que você mais ajuda. E não existe dor sem cura, né? Exato. Onde dói é a cura. E aí, ele simplesmente falou assim, com toda a sua bondade, você já perdeu a sua empresa, você já perdeu seus amigos, porque todo mundo se afasta, né? Enquanto a Tati tinha dinheiro, era bem sucedida financeiramente, era todo mundo me convidando para tudo. Você perdeu tudo. Você agora quer perder sua filha também? Meu Deus. Nesse momento eu disse, eu posso perder até essa casa que eu amo, mas minha filha nunca. E aí ele disse, faça um propósito. E naquele momento, eu sabia o que ele queria de mim. Ele me queria por inteiro, não mais pela metade. E foi o momento em que eu disse, eu sou toda tua. Eu entrego a minha vida a ti. Eu nunca mais não vou fazer nada que não seja da tua vontade. E eu nunca mais fiz nada que não fosse da vontade do Senhor pela salvação da minha filha. E nesse momento, a Thaís teve a cura no dia 5 de setembro de 2021. A pastora Elizabeth, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração, através do Senhor, curou a vida da minha filha. E a minha filha nunca mais ficou doente. A minha filha foi salva, eu fui salva, minha casa foi salva, eu tinha R$200 na minha conta, a minha vida começou a prosperar na vontade do Senhor, nunca mais faltou comida, nunca mais faltou luz, faltou água, não faltou nada. Tá com grana novamente? Não, Deus sabe para quem dá, sabe das minhas vaidades. Então Ele vai me dando de gota em gota para eu poder mudar, mas a prosperidade da minha vida só vem acontecendo. E eu cada vez mais me sinto forte, eu começo a entender o porquê que o Senhor me tirou, mas porquê que o Senhor está me dando de novo. Porque o Senhor é bondoso, o Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor é inteligente. E foi isso que Ele fez com a Thaís. A Thaís dizia, eu não vou me batizar. Gente, a gente vai entrar nessa pauta agora no segundo tempo. E se der tudo certo, a gente vai conhecer a Thaís aqui também, tá bom? Meu Deus, que coisa Voltamos boa. daqui a pouquinho. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 3286-7574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Essa é para você que tem bar, lanchonete, restaurante, padaria, buffet de festas e quer trabalhar com os salgadinhos do Toras. Entre em contato pelo WhatsApp 991 60 1029. Temos todos os tipos, sabores e tamanhos de salgadinhos. Entre em contato e conheça a estrutura que oferecemos para você ser nosso cliente VIP.
Toras Salgadinhos e anexo ao restaurante Toras, na Avenida Bom Jesus de Nazaré, no Aririú, Palhoça. Agora na PH, Minuto CDL. Você sabia que a maior causa do fechamento de empresas é a inadimplência? Ao fazer um novo cadastro de cliente, vale a pena dar aquela conferida em seus registros, não acha? O histórico de compras de um cliente em outros estabelecimentos é a maior referência de sua capacidade de pagamento e relacionamento com o mercado. O SPC é o maior banco de dados da América do Sul. Atua há 60 anos no mercado. Um sistema online de fácil acesso que possui diversas opções para uma boa análise do perfil, tanto de CPF como de CNPJ. Além do banco de dados, é possível realizar a gestão do seu crediário próprio, venda consignada, emissão de carnês, nota promissória, venda com garantia de recebimento e outras ferramentas para realizar uma boa venda. E se isso tudo não der certo e você ainda tiver problemas com a inadimplência, nesse mesmo sistema temos a solução. Você pode fazer a inclusão deste devedor no Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, para evitar que ele prejudique outros estabelecimentos. E pode fazer o registro desse débito no cartório. Isso mesmo, registro no cartório. Tudo isso somente com uma senha e no conforto da sua empresa. Que tal antecipar o cuidado com seus cadastros? Entre em contato agora com a CDL Palhoça, no telefone 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Estamos no ar mais uma vez e agora com Thaís Pacheco, gente. Por que eu quis trazer ela para esse segundo bloco agora? Vocês vão entender o porquê. A gente estava falando, o motivo que me fez trazer a Tati até aqui foi para que a gente falasse sobre a superação em meio ao luto, né? Porque é muito difícil você superar o luto. Como eu falei, há pouquíssimo tempo, 2-3 dias atrás, eu estava ali chorando pela morte da minha mãe, que foi em 2017, porque a dor, é como a Tati falou, a dor é uma coisa, a saudade é outra coisa, então são etapas diferentes. Sim. Então deu uma saudade, ao mesmo tempo uma vontade de agradecer a ela que não estava mais ali comigo naquele momento. Coisas que eu queria pensar assim, gente, eu queria dizer para ela isso. E me deu uma vontade de gratidão, um coração tão grato, mas eu sabia que Deus ia levar até ali, tá tudo certo. E aí a gente vai falar agora sobre esse momento tão impactante, que é o momento de quando um adolescente, um jovem, quer se matar. Estatisticamente, entre 10 da noite e 3 horas da manhã, é o maior índice de suicídio no mundo. Sim. E a gente perde muitos jovens. Gente, tô toda arrepiada aqui, mas e eu sei que é o Espírito Santo, porque faz 20 anos que eu trabalho, que eu estou no ministério, e faz 20 anos que eu trabalhei com muitos jovens. E já perdi, porque nem sempre a gente ganha, né? Sim. Então, é uma coisa que é tão latente e as pessoas precisam ouvir de uma outra jovem, né? Que, olha, eu passei por isso, mas eu tô aqui. O que fez você ter essa vontade, tipo, não quero mais viver? Essa desvontade, né? Então, durante o processo, eu não tinha essa consciência de fato, né? Olhando de fora, depois que tudo passou, eu consegui entender, né? Tem muito a ver também com o que a minha mãe falou no início, eu vou explicar isso. Mas durante o processo eu não entendia o que me levava àquilo. O que acontece é que a nossa mente, ela vai criando armadilhas próprias, né? Então, uma coisinha que nos desanima, a gente mergulha naquilo e aí começa a olhar só para aquilo e as outras coisas vão perdendo o valor, o interesse, porque tu olhas
tu começa a te apegar só naquilo que não funciona, só naquilo que tá faltando, só naquilo. E aí, tu entra num padrão de que, mas eu não consigo isso, eu nunca vou sair disso. E aí, as outras coisas não te animam mais, porque tu te apega só no que tu não consegue fazer, ou só no que não tens. Por exemplo, né, como a gente tá falando assim de perda, eu já não tinha mais meu pai. Então eu começava a olhar muito as coisas de que eu não poderia mais ter ou fazer porque ele não estava mais aqui. Por exemplo, tive um processo de não conseguir me encontrar profissionalmente, né? Eu me formei em fisioterapia, tentei por alguns anos, nunca estava satisfeita com aquilo, porque não era para mim, de fato. E tudo bem, uma mente saudável vai olhar isso e pensar, não foi esse caminho, então vamos ver outro caminho, vamos buscar qual é a tua vocação de verdade, enfim. Seria um processo de uma mente saudável, mas uma mente que já era adoecida ficava sofrendo em torno daquilo, e não é uma escolha. Eu sempre que eu converso com alguém que tem algum problema de ansiedade, né? Eu passei por todos os processos, muitas crises de pânico, muitas crises de ansiedade, muitas crises depressivas. Eu passei todos esses processos por alguns anos. Eu sempre gosto de frisar, porque às vezes as pessoas se expressam muito mal, né? E quem tá vivendo isso se sente incompreendido. Eu sempre gosto de frisar que não é uma escolha. Não, simplesmente a gente não tem controle sobre isso. Mas é um gatilho, você consegue... São gatilhos, e tu vai pedalando pra baixo. E quando tu vê, tu tá afundado naquilo. E aí tu já não consegue, quando tá afundado mesmo, tu não consegue mais identificar o que foi o início. O que foi a primeira coisa que te levou pra baixo, sabe? Então a nossa mente, ela vai pregando isso, e quando tu vê, é como se fosse uma areia movediça, sabe? Quando tu vê, tu tá lá e tu não sabe mais como tu chegou lá, tu não sabe como sair de lá. É isso, sabe? A nossa mente, ela tem o poder de adoecer de uma forma que a gente se perde dentro dos sentimentos, das emoções, vai juntando tudo, e é uma sensação mesmo de nuvem negra, tu não enxerga mais nada. Tu só vê aquele sofrimento, tu só vê aquela dor, né? Respondi. É isso, né? Mas é muito louco, mas porque é bem isso. Eu tive, que não era minha, né? Então eu precisei ter para poder entender a síndrome do pânico. Só que foi um gatilho. Aconteceu um fato que foi eu perdi 2 irmãos e uma mãe. Então, imagina. É a sensação de que todo mundo que eu não posso amar ninguém porque todo mundo vai morrer. Já passei por isso aí. Eu não posso amar as pessoas vão morrer. E aí eu sonhei com que o meu irmão ia morrer. E aí eu disse, como é que eu vou falar pra alguém que eu acabei de ver que meu irmão tá morrendo afogado? E ele tinha 18 anos, como é que eu vou falar isso pra alguém? Como é que eu vou falar que eu vi que o meu outro irmão, que faleceu com 21 anos, o churrasco foi o último churrasco e ele programou aquele churrasco porque ele ia morrer e ele morreu no outro dia? Como é que eu vou falar isso para as pessoas que tu tá enxergando isso? Eu falei isso para ela, que o pai dela ia morrer e uma semana depois ele morreu. E eu lembro exatamente do momento que ela me falou, sabe? E eu falei assim, nossa, mas nada a ver, ele tá gripado, para de ser dramática, sabe? Eu falei para ela. E de fato... O peso da profecia. E o peso da profecia também, ela pesa muito, mas também ela abençoa muito. Abençoa. Eu lembro que no dia 4 de setembro, foi aniversário da minha cachorrinha, dia 2 de setembro. Eu fiz o aniversário de 1 ano da Tuti, da minha chihuahua, e fizemos a festinha dela no dia 4. No dia 4 de setembro, ela disse assim para mim, mãe, eu tentei, eu fiz de tudo, mãe. Eu juro pra ti que eu tentei, mas eu não consigo mais, eu não quero mais viver, não tenho mais vontade. Eu tentei por ti, mas eu não aguento mais. E naquele momento eu disse assim, não, eu não aceito isso. Eu fui tomada pelo Espírito Santo do Senhor naquele momento. E a única palavra que eu lembro que eu falei para ela era madre. Eu demorei 1 ano, gente, para saber onde é que estava essa palavra madre dentro da escritura do Senhor. Não foi, Thaís? 1 ano. E eu entendi o significado, quanto Deus lutou pela vida dela, e no dia assim que ela teve a cura. E depois disso, a nossa vida mudou
Muita. A Thaís foi se batizar, porque era o meu sonho, ver minha filha batizada. A Thaís hoje é uma verdadeira cristã, uma pessoa, né? Fala, filha. Com certeza. Mas eu vejo assim, hoje o tema é a questão do luto e superar o luto, a superação, né? Como já vocês conversaram um pouquinho, cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa sente de uma forma e reage de uma forma, né? E nós vivemos esse processo, essa dor de formas diferentes, né? Mas com um ponto em comum, esse ponto de uma querer mostrar, ser forte, e a outra querer... Eu não olhava para a dor, na minha mente eu me enganava como se eu tivesse superado Mas olha o aquilo que tu falou pra tua mãe. Mãe, eu tentei ser forte por ti. Isso. E a tua mãe também. Exatamente. Foi um outro ponto que ela falou. Eu tentei ser forte por eles. Uhum. Então, Isso. vocês não estavam tratando as suas dores. Vocês estavam tentando ser forte uma pela outra. Porque o que acontece? Nós precisamos estar curados para poder ter relações curadas, relações saudáveis, né? E quando a gente não cura, a gente segue num padrão adoecido e a gente adoece todo meio, foi o que vocês falaram, né? Pessoas machucadas vão machucar outras pessoas, pessoas adoecidas vão adoecer outras pessoas. A gente não tinha essa consciência, né? E a gente entrou num ciclo totalmente adoecido, né? Um ciclo que ficou todo em torno de uma dor escondida, mas uma dor que ia consumindo a gente por dentro, cada uma da sua forma, é claro, cada um da sua forma, porque eu também tenho meus irmãos que também sofrem, também têm ainda dores que não foram tão curadas. Porque, de fato, a gente sabe... Dentro do processo deles. Claro, porque a gente sabe que quem cura de verdade é Jesus. A gente tem no mundo alternativas que te ajudam. Às vezes, momentaneamente, por um tempo, elas vão te ajudar, né? Vão amenizar, vão te ajudar, às vezes, a organizar pensamentos, ideias, a focar em outras coisas. Existem coisas, existem alternativas que te ajudam. Mas quem transforma, quem cura verdadeiramente é só Jesus. E Ele, né? Então, a gente tentou de várias formas. A gente tentou fingindo que isso não acontecia, a gente tentou buscando se entender sozinhas. Eu fiz inúmeras terapias, fiz tratamento com neurologista, porque insônia, tudo isso, né, ansiedade. Fiz uso de medicamento por vários tempos. Antes da gente conhecer a nossa igreja, né, que é evangélica, nós tínhamos outra religião, fiz tratamentos lá dentro. Quando entrei na igreja, tive um momento de sentir a glória, assim, de Deus lá dentro, e eu realmente eu saí da crise que eu estava na época, mas eu não havia conhecido Jesus ainda. Eu levei 2 anos dentro da igreja. Nesses 2 anos, eu me afastei quando eu adoeci de novo, na depressão, naquela época. Eu me afastei porque a nossa mente, novamente, como eu falei, ela é enganosa. Uhum. A nossa mente, ela vai nos enganando. Então, o que a minha mente me dizia? Tu não estás bem o suficiente para estar lá dentro, então te afasta, espera tu estar bem para te aproximar de Deus novamente. E é complicado porque daí você tem uma falsa ilusão de que todo mundo que está lá dentro está bem. Uhum, exatamente. Isso é algo que nos adoece muito. Nos adoece quando a gente e nos afasta. Quando está com depressão. Uhum. Isso não só na igreja, né? Qualquer que a gente está falando. Em qualquer ciclo. Tu vê todo mundo bem, todo mundo prosperando, tá todo mundo viajando, tá todo mundo feliz. As famílias estão bem, as famílias estão interagindo. E a nossa não ia. Aí eu via, mas, né, minhas amigas, fico feliz por elas, nunca tive esse sentimento contra. Mas todo mundo se encontrando na profissão, eu não conseguia. Aí via todo mundo saindo, se divertindo, e eu nunca estava verdadeiramente feliz. Ai, porque via as pessoas comemorando com a família, mas a minha família incompleta, vazia. E aí esse espírito de comparação vai de novo enganando a tua mente e tu começa só a olhar para as faltas e aquilo te consome de fato, né? Como gente, a mente é um bombardeio. É verdade. É bem enganosa, totalmente enganosa. Sabe que dentro dessa área da psique, quando as pessoas me procuram para mentoria, para o desenvolvimento humano,
essa questão da profissão vem muito, né? Saí da faculdade, não me achei e não consigo fazer nada. Sou casada, mas é a mesma coisa como se não fosse. Então, as pessoas vêm cheias de dores, né? Buscando um milagre. Né? Então, eu precisei durante esses anos entender e eu falei para as pessoas, e eu falo hoje de boca aberta mesmo, assim, de coração aberto, e eu digo, gente, e hoje até teve uma mentoranda minha que está no Egito, e ela falou exatamente uma coisa que eu falo muito, porque ela fez uma imersão comigo e agora ela começou a fazer mentoria de novo, o coaching. E aí eu bato muito nessa tecla, não vem me procurar achando que eu vou fazer uma mágica, porque a gente tem que querer. O único que faz. E o único que faz o milagre é Jesus. Porque o que acontece? Deus coloca conexões da terra para que essas conexões sejam abençoadas. Sim. Então, nós somos canais de bênção aqui na terra. Então, a verdade é que nós precisamos entender que a cada um de nós, Deus dá uma direção, Deus dá uma profissão para fazer uma conexão. Então, o que acontece? Essa área da mente, que é uma bomba humana, ela precisa ser tratada, gente, e levada muito a sério, porque enquanto muitas pessoas apontam o dedo para dizer que ansiedade é frescura, que depressão é frescura, que síndrome do pânico é frescura. Ai, o fulano já morreu e ela não levanta dessa cama, porque tem casos assim. Então, você não tá entendendo a dor, você não tá dentro da dor daquela pessoa. Gente, eu passei recentemente, eu fiquei 4 meses, os últimos 4 meses eu senti uma dor que eu achei que a maior dor era a morte. E aí eu vi que nesses 4 meses não foi a morte a maior dor, porque aconteceu um fato familiar e eu tava com uma dor que saiu feridas pelo meu corpo. Mas vocês me viram aqui. Mas existem vários tipos de lutos. Vários. Nós achamos, muitas vezes se coloca só a morte. Mas não é só a morte. Exatamente. Existe os relacionamentos afetivos, existe o luto do emprego, quando não dá certo, quando você sai do emprego, você está muito tempo. E é frustrante, as pessoas têm que entender que a frustração mata. Das amizades, né? Então existe toda perda gera um luto. Perfeito, é isso mesmo. Né? Toda perda gera um luto. E eu passei por muitas perdas, porque foi a perda de uma serva, a perda profissional, que era a perda familiar, porque a família teve também, todo mundo vai se afastando, todo mundo vai saindo de cena. Tu precisou passar por vários lutos. Eu precisei passar por vários lutos. Mas quando Deus nos levantou, quando Deus disse, chega, agora tu vai ter que fazer, eu tive que parar. Aí que começa, como é que você quer a glória, você quer a vitória, você quer a prosperidade, mas você não quer dar nada em troca? Eu tive que dar em troca, eu tive que renunciar. Eu fiz uma renúncia com o pastor Félix. É uma escolha. Eu fiz essa renúncia. Eu fiz a renúncia da bebida, eu fiz a renúncia das noitadas, eu fiz a renúncia das amizades. Eu comecei a renunciar para me renovar. E tu acha que foi fácil? Claro que não é fácil você sair da onde você estava, que também tem seus prazeres, e ir para uma vida diferente, que é a vida do sobrenatural do Senhor, aonde o teu corpo natural, a tua vista natural não vê, mas os teus olhos espirituais sentem. E eu tive que começar a entender isso. A Thaís teve que entender isso. Por isso, hoje, eu estou aqui, também está sendo um desafio com você. Eu não queria estar aqui hoje. Por quê? Não porque eu não queria ver essa linda Fê. Eu não queria estar aqui porque minha amiga faleceu ontem. E para mim foi muito difícil, gente, chamar ela hoje de manhã. Eu dormi pensando nela, acordei pensando nela, 7 horas da manhã, eu disse, eu vou avisar a equipe que hoje não vai ter. E vou, 7 horas da manhã, eu achei que ela nem ia me responder, né? E ela me respondeu. E sabe qual é o mais interessante, Fê? Ontem eu estava no supermercado Imperatriz, quando eu recebi a notícia. Um dia antes eu estava no GDC da igreja, das Mulheres Renovadas, que foi das Mulheres Transformadas, criou-se esse GDC. 9 horas da noite. É um grupo de mulheres, gente, que se reúne para receber e estudar a Bíblia. Sim. E na hora que nós estávamos lá, todas reunidas, orando pela irmã Luciane, minha amiga, Deus mostrou assim, ela já morreu. Aí, e eu estava dentro do Uber, ainda falei para a Thaís, dizendo assim, graças a Deus, ao Senhor Jesus, que dessa vez Ele não me mostrou nada, então significa que vai dar tudo certo. Na hora que Ele abriu a minha visão e Ele mostrou que ela já tinha morrido,
E eu não podia dizer nada para aquelas mulheres. Aqui, eu não podia. E eu fui para casa, eu não dormi. Ela sabe disso, eu não dormi. Chegou de manhã, o Zezo me liga e diz: ela já está com morte cerebral. Eu naquele momento, eu não consegui levantar da cama. E eu disse: Senhor, mais uma vez tu me mostrou uma pessoa que eu amo. O que tu queres com isso? E eu tinha que vir aqui falar sobre superação. E eu não tinha força. E eu dizia: Senhor, por que tu faz isso comigo? E eu dizia: vai, porque tu vai passar por maiores desafios do que esse. E eu tô te moldando para isso. E eu vim. E é muito louco, porque eu falei pra Thay, minha amiga, que é a produtora, junto ali comigo, me ajuda, me apoia e intercede junto comigo nos momentos de luta. E eu conversando com ela, eu disse: cara, eu precisava ver o vídeo dela, só que Deus estava me lembrando sobre a morte. Sobre a morte. Eu disse: que papo louco é esse? Tu vai levar alguém no podcast pra falar sobre a morte? Mas não era a superação. E aí, no dia do podcast, ela perde uma grande amiga, gente. Uma grande amiga. E eu entendi na hora eu entendi que o tratamento era com ela, mas que ela tinha que estar aqui, porque outras vidas que estão aí em casa precisavam estar recebendo disso. Eu vou sair daqui e tô indo direto pro velório dela e ela vai ser cremada. Eu tô saindo daqui fazendo isso. Então, para mim, eu não dormi essa noite. Para dizer que eu não dormi, 4:30 da manhã eu cochilei, 7 horas eu estava acordada. E o Senhor disse: eu vou renovar as tuas forças. E eu acordei renovada. Ontem eu chorei, hoje eu não chorei. Porque o Senhor disse para mim: você é uma mulher que vai ajudar mulheres, você tem que ser forte, mas não significa que você não vai sentir, porque você é humana. Jesus Cristo sentiu quando ele viu o amigo dele morrendo e ele sabia que podia ressuscitar, mas ele queria que as pessoas entendessem que a emoção, o choro é do humano. E não tem como você transbordar na vida de outra pessoa sem ter passado por muitas coisas. Mente. E sabe qual foi o detalhe que eu estava falando do supermercado Imperatriz? Na hora que o Zezo, eu ligo pro Zezo: e aí, Zezo? Ele disse: morreu. Em nome de Jesus, a luz do supermercado Imperatriz apagou e acendeu da mesma forma que foi quando meu marido morreu. E eu entendi novamente que Deus disse: desliguei e ela está comigo. Amém. E eu disse: eu entendi. A dor que eu senti naquele momento, vocês não têm noção, tá? Eu disse para Vanderleia: eu quero a minha filha do meu lado. A única pessoa que eu quero do meu lado, não desfazendo nem invalidando o João e o Pedro, era a Thaís. Eu disse: mas eu fico contigo. Não, você vai me perdoar, mas nesse momento eu quero só a minha filha. Por que só a tua filha? Porque ela é uma pessoa que me dá força. E ela entende a dor que eu passo. E ela entende esse processo de eu ver as pessoas que eu mais amo passando por dificuldades, porque Deus abre a minha visão para isso. E eu sabia que naquele momento eu tinha que ser forte. E ela testemunhou, né? E ela testemunhou. A primeira visão, né? Então, hoje, eu me sinto uma mulher renovada, que supera essa dor. Tá doendo? Tá doendo porque ela esteve na minha casa. Ela ia ser a primeira mulher que eu ia tratar nesse ministério de mulheres, da maneira como Deus me mandou. E Deus tirou ela de cena, apagou a luzinha dela, porque era um momento dela estar junto dele. Me falta a voz quando eu fico emocionada. Mas eu digo, superar a dor é crer que o nosso Deus não falha. Que o nosso Deus, ele sempre renova a nossa vida. O que eu creio assim, em relação a isso foi uma resposta que Deus me deu um dia, que durante um dos cultos, inclusive, porque eu estava pensando sobre isso. Tinha passado por um desentendimento grande com ela, que a gente não é só amores também, né? Faz parte, né? É necessário, é necessário. Fui pra igreja chorar nos braços do pai. Mas, obrigada, e aí querida. eu comecei a tentar entender como que eu tava passando por algo que tava me doendo tanto, mas ao mesmo tempo eu estava me sentindo tão bem. Então Deus falou comigo. Nós somos seres espirituais, né? Habitamos num corpo e temos uma alma. Somos 3 em 1, né? Quando nós temos nosso encontro com o Senhor, Ele
nos fortalece espiritualmente. Nós agora buscamos viver em espírito. E a nossa força espiritual, ela é renovada constantemente pela presença do Espírito Santo em nós, né? Mas nós temos a nossa alma, o nosso lado humano, que tem emoções, que sente, que aí passa pelas dores, pelas dificuldades. E é normal. A nossa alma, ela vai sentir, ela vai sofrer, mas o nosso espírito está sempre fortalecido no Senhor. Amém. Então, assim, hoje, ela tá sentindo, obviamente, do lado humano dela tá sentindo, é uma perda, é a saudade, todo o entender que o nosso lado humano precisa entender, né? Mas ela tá bem, ela tá sorrindo, tá rindo, porque espiritualmente ela tá bem. Eu tô bem. Porque, né, a alegria do Senhor é a nossa força, né? E é então, difícil, a né? força... Edificada. Exato. A força para superar qualquer perda que a gente tem na vida, assim como tudo, né, que nós passamos na vida, é Deus. É a força que vem dele. A gente vai estar sempre bem, apesar de... Deixa eu pegar esse teu gancho. Uma moça me ligou hoje pela manhã e disse exatamente assim pra mim. Sabe, Kleber? Ela disse exatamente assim. Kleber é o rapaz aqui que ajuda ela também. Já vou avisando. Estou apresentando ele. A gente vai colocando todo mundo na conversa. Vamos colocando todo mundo na conversa. Fiquem ligados nos nossos stories, que depois ele vai aparecer. Vocês vão ser obrigados a olhar a ver Kleber, porque Kleber logo estará numa live tocando sua guitarra. Entendeu? Vai encontrar a mulher da sua vida lá, porque eu profetizo isso em nome de Jesus. Agora foi. Agora profetizou para as nações, agora foi. Exatamente, tá? E aí... Uma senhora me ligou e disse assim: Tati, não chore porque a Lu faleceu, ela está bem. E eu escutei tudo que ela foi falando para mim. Aí eu disse assim para ela: meu amor, vou te ligar. Mais tarde vou te dar a resposta disso que você está me falando. E eu disse para ela: meu bem, não peça para alguém não chorar quando ela sente dor. Não deixe a pessoa ficar sufocada, porque um dos maiores problemas hoje que as mulheres encontram, não vou nem falar dos homens, mas as mulheres têm dentro da igreja cristã, é sufocar seus sentimentos porque cristão é forte. Então, exteriorize, sinta, fale, chore, sofra o que tem que sofrer, porque à noite a gente chora, mas de manhã Deus nos consola. Gente, tá ligado nos céus, né? Vocês olham os meus reels lá, o quanto que eu posto que eu choro. Eu choro mesmo. E no outro dia eu vou estar com batom vermelho e rindo. Querida, só vou te avisar uma coisa. Não, a gente pode chorar, mas a gente tem que ir logo já fazer uma massagenzinha, porque Botox não aguenta. Botox não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. O meu despencou nesses últimos 4 meses. E eu tenho que estar maravilhosa, gente, porque me profetizaram que logo eu vou ter um varão maravilhoso na minha vida e eu já recebi isso em nome de Jesus. Então eu tenho que estar linda. Se ele já estiver assistindo, eu só Querido, quero estar na bancada. Se estiver assistindo, eu quero te avisar que a gente já está aqui, já está tudo conectado. Mas assim, falando a verdade agora, que isso é verdade. Não que não seja verdade o que ela acabou de falar, exatamente. Mas temos que perder essa mania que cristão não sofre, que as pessoas... tá lá com Deus. Pare, uma família está sofrendo. Perdeu uma mãe, perdeu-se uma esposa, perdeu-se uma avó. É ou não é verdade? A minha família sofreu, perdeu um marido, perdeu um pai, o meu sogro perdeu um filho, os meus cunhados perderam um irmão. Exato. Pare de pensar que isso não acontece. Eu sou testada em ver isso acontecer, mas Deus me fortalece do outro lado. Então a superação vem do Senhor, porque Ele mostra uma coisa, mas Ele me compensa em outra, porque Deus sempre nos compensa, Deus sempre nos dá o melhor. Quanto mais vontade tu tem em viver em Deus, mais Deus vai te dar o alimento para nutrir a tua alma e o teu espírito. Escutei uma coisa do pastor Paulo Mazarém, que hoje está de aniversário, meu pastor, meu amigo, meu mestre. Meu mentor, parabéns, pastor. Amo você e sua vida, amo vocês em Cristo, que ele disse, a diferença entre a unção de Saul e a unção de Davi. Lembra que eu te falei isso? E tu colocasse lá no teu story? Eu nunca vou esquecer. Quanto menos a gente entender que nós não somos carne e sim espírito, melhor o som do Senhor vem nas nossas vidas. E é isso que eu faço. Dizem, Tati, tu tem muito bom astral, tu és dinâmica, tu és pra frente, tu és poderosa, tu te acha linda. Acho tão engraçado que tu te acha linda. Eu perguntei para uma irmã assim há 2 semanas atrás, por que é engraçado eu me achar linda? Porque tu não te achas?
Aí ela olhou para mim, eu disse, por quê? A mesma pergunta que tu me faz, que tu achas engraçada, a mesma pergunta que eu te venho a fazer. Eu venho no encontro da tua pergunta. Você não se acha bonita? Eu me acho bonita em Cristo. Eu me acho bonita como filha de um rei, porque eu sou uma princesa do Senhor. Exato. Eu sou uma mulher que eu fujo do padrão estético do que a sociedade pede hoje em dia. Quando fala da Tati, ninguém vai dizer assim, tem a gordinha? Aquela que é bem gordinha? Não, eles vão dizer, a Tati, aquela maravilhosa, linda, com aquele sorriso lindo. A Tati, aquela que é bem Na vaidosa. verdade, quando a gente fala dela, eu lembro do sorriso. A Tati é aquela de sorriso bonito. Gente, só Deus sabe o investimento que foi isso aqui, tá? Não foi, faz parte. Olha aí, ó. É bem cuidado esses dentes, entendeu? Mas uma vez, uma menininha mandou uma mensagem para a Thaís, ela é profeta lá da igreja, e ela disse, quando eu vejo a Tati sorrindo, eu vejo o Espírito Santo se manifestando nela. E eu olhei para um homem tão bonito uma vez, sabe, gente, vou até contar fazer esse spoilerzinho aqui, e ele era muito gato, e eu disse, cara desse gato, será que vai olhar para mim? Eu saí do lugar e uma pessoa disse assim pra mim, eu disse, querida, tu me empresta a tua pasta de dente, que eu esqueci a minha? Eu estava no banheiro. Aí ela disse, não. Eu disse, tudo bem. Nossa. Sabe por que ela disse não? Porque ela disse que eu tirava a atenção dela cada vez que eu passava com o meu sorriso e com a minha alegria. E ela disse, você quando passa o Espírito Santo contagia. Mas um coração alegre formoseia o rosto. E ela disse, cada pessoa que olha pra você, ela não olha você, ela olha Cristo em você. Encerramos aqui, então, com chave de ouro, porque não precisa mais nada depois disso. E eu quero agradecer mais uma vez a vinda, sua vinda, Tati. Sua vinda, minha linda, também. Cara, eu acho que se eu falar qualquer coisa, estragaria esse momento. Mas eu quero realmente agradecer, tá? Por tu ter vindo aqui, superado o teu luto mais uma vez. Amém. Parabéns por tu ter te superado. Amém. Porque no seu caso, você se superou. Minha princesa. E eu sei porque eu vivo isso. A gente supera todos os dias, né? Todos os dias. Cada dia que a gente decide olhar pro sol, cada dia que a gente vê que o dia tá chuvoso, que já tá aquele clima assim, mas você decide, não, vamos lá. Né? Uma coisa que eu digo muito para minhas coaches, quando o dia tá tudo nublado, não simplesmente lá fora, mas dentro delas mesmas, eu digo, se arruma. Se arruma a mais linda possível e coloca de preferência um batom vermelho. Aí elas vão lá e me mandam a foto. Hoje até eu fiz 3 montagens. Uma da mentoria, 1 hora depois da mentoria e agora a outra de um outro dia. Porque é isso, gente. A gente se vê como a gente quer ser. Então a gente precisa se superar a cada dia. É verdade. Então, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Sigam lá, é Noah Atelier, né? Noah Atelier. Sigam lá Noah Atelier, tá bom? Porque vocês vão ver de verdade, assim como a chiqueza que elas são. Imagina os pijamas. Gente, você não podia esperar menos do que isso da claro gente, né? Claro que não, obviamente. Obrigada, então, tá bom? Até a próxima, então, né? Até a próxima e não percam os próximos também. Um beijo. Amém, beijos.